Olá! Seja bem-vindo ao Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. Eu sou Bianca e hoje estou aqui com os psicólogos Cássio, Liliane e Rafael para falarmos sobre um tema que afeta muitos casais, a rotina no relacionamento. Com o tempo, aquela paixão intensa do início pode dar lugar a uma convivência previsível, e muitos casais acabam se sentindo desconectados. Mas será que o problema é realmente a rotina? O que faz com que algumas relações fiquem mais fortes ao longo dos anos, enquanto outras parecem perder o brilho? É sobre isso que vamos conversar hoje. Então, vamos lá! A questão é, a rotina é realmente um problema? Quando falamos em rotina no relacionamento, muitas pessoas já associam isso a algo negativo. Mas será que a rotina é realmente a vilã de toda essa história? A verdade é que a rotina em si não é necessariamente o problema. O problema é quando essa rotina se torna um ciclo automático, trazendo prejuízo para a conexão entre o casal. No começo da relação, tudo é novidade, né? Cada conversa, cada encontro, cada experiência compartilhada. Com o tempo, a propensão é que a convivência se torne previsível e a sensação de novidade vai dar, obviamente, lugar a uma dinâmica mais estável. Isso é natural, mas pode gerar uma falsa impressão de que o relacionamento esfriou. Então, Cássio, e muitos casais, eles confundem essa estabilidade no relacionamento com a falta de sentimento, né? Quando, na verdade, é um novo estágio da relação. O que precisa ser evitado é o distanciamento emocional, que pode acontecer quando os parceiros deixam de investir, na qualidade do tempo juntos. Se antes havia conversas profundas, gestos de carinho espontâneos, né, aquela disposição para conhecer melhor o outro, a rotina pode acabar substituindo tudo isso pelas tarefas do dia a dia, né, responsabilidades e distrações externas. E tem outro ponto que vale a pena a gente refletir. Às vezes a rotina em si ela nem é o verdadeiro problema, e sim o sintoma de outras questões que estão acontecendo fora da relação. O casal pode estar lidando com pressões externas, como trabalho excessivo, dificuldade financeira, filhos ou cobranças familiares. E aí tudo vai acumulando emocionalmente e vai criando essa tensão. E quando não existe um tempo ou espaço emocional reservado para troca, para escuta, para intimidade, a conexão ela vai fragilizando, ela vai ficando mais distante. E aí a sensação de que estão só vivendo juntos. Tipo, colegas de quarto, dormindo na mesma cama, dividindo tarefas, sem realmente compartilhar ali a vida, as emoções, os sonhos. E seria como se cada um tivesse no seu canto, dentro da mesma casa. E é esse o momento que a rotina se transforma num obstáculo real. Porque o que era para ser aconchegante vira um silêncio e um afastamento. Uma outra coisa importante que precisa ser mencionado como algo que impacta a conexão do casal é a falta de novidade. E como é que isso pode impactar, né, efetivamente essa relação? Porque nós sabemos que a novidade é um dos grandes fatores que podem despertar ali o interesse e que naturalmente vai manter essa atração entre os parceiros. No início do relacionamento, tudo é muito bom, é muito emocionante, porque cada experiência é inédita. Porém, conforme o tempo passa, essa sensação pode se perder. Mas isso não significa que o amor acabou, mas sim que o casal precisa criar novas formas de alimentar o vínculo, de estimular esse vínculo. É necessário que o casal seja, de fato, inventivo. E pequenas mudanças na rotina podem reativar essa conexão. E isso não significa, né, que os casais precisam buscar constantemente grandes surpresas ou mudanças radicais. Na verdade, são os pequenos gestos que fazem a diferença. Gestos como ter momentos de conversa sem distrações, planejar atividades diferentes juntos, mesmo que simples. Gestos como resgatar hábitos que tinham no início da relação, expressar admiração e carinho no dia a dia. A questão não é fugir da rotina. Na verdade, o que é necessário é evitar que o relacionamento caia numa monotonia. E tem outra coisa que faz muita diferença na qualidade das relações, a presença. Eu não estou falando de estar presente fisicamente ali no mesmo lugar, não. É estar presente emocionalmente.
Porque às vezes até tem alguns casais que têm essa oportunidade de passar muito tempo juntos, às vezes no sofá, vendo um programa de TV, na cama, na cozinha, mas cada um no seu mundo. Às vezes ali com o olho grudado no celular, ou então resolvendo alguma coisa, e aí a conversa começa a ser uma troca de tarefas, tipo, você já pegou aquilo, então já buscou as crianças, já comprou pão, já levou o lixo, e com isso, os momentos de reflexão na vida ali, de conexão na vida ali, vão sumindo, né? A conexão que deveria existir vai se distanciando. Aos poucos, o relacionamento começa a se tornar um pouco mais parecido com uma parceria funcional, quase que uma sociedade, né? Nessa mesma logística aí. E aí vem aquela sensação de solidão a dois, porque é tão importante criar esse espaço onde os dois possam se olhar de verdade, rir junto, trocar ideia, compartilhar os sentimentos. Esses momentos, eles reconstroem a intimidade e fazem com que a relação volte a ter profundidade. Gente, tem um elemento que é absolutamente fundamental para manter a relação. Obviamente, estou falando aqui da comunicação. Esse é um fator muito importante. Mas eu não estou falando de resolver problemas ou de discutir relação. Não é sentar para discutir a relação. É estabelecer uma comunicação fluida, é se permitir manter aquela conversa do dia a dia ativa, de forma espontânea, genuína, onde cada um vai falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus interesses. Uma coisa que atrapalha muito nas relações é quando o casal, quando as partes param de compartilhar suas experiências, né? Deixam de compartilhar o que foi vivido no dia a dia, o que se viveu individualmente, para de dividir pensamentos, amenidades, sonhos, emoções do cotidiano. E tudo isso, né, esse conjunto de situações aí vai gerar um afastamento de forma gradual. Nunca é de um dia para o outro, né? É gradualmente para o dia a dia. E é quando os parceiros não sabem mais o que o outro pensa, o que o outro sente ou deseja. Então a conexão emocional vai se desgastando. E o casal, na verdade, ele precisa cultivar momentos de conversas real, onde um realmente escuta o outro, né? Está prestando atenção no que o outro está falando, sem distrações. É um exercício simples que pode ajudar nisso, quando eles reservam, né, um momento no dia a dia ou na semana para falar sobre como cada um está se sentindo. E isso tem que ser feito, né, sem interrupções e sem julgamentos. Tem mais um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Carinho, ele precisa ser comunicado. Não adianta a gente sentir afeto e não expressar. Às vezes as pessoas precisam ser lembradas de que são importantes, de que ainda despertam essa admiração, desejo, gratidão. Às vezes um elogio simples, como você ficou lindo hoje, ou admiro como você resolve as coisas com calma. Isso pode mudar o clima de um dia inteiro, dependendo de como você fala e na forma como é recebido aquilo, vai ser um alívio, um alento ali para aquela pessoa, para quem você se relaciona, né? E esses gestos, eles alimentam a relação de um jeito que as palavras sozinhas não conseguem. Não é só a palavra, é a forma como você fala. E sabe o que é mais curioso? Nos atendimentos a gente escuta muito isso e percebe que muitas das vezes quem mais sente amor é quem menos demonstra. Às vezes por vergonha, por pressa, por hábito. Mas o afeto, quando ele não é mostrado, com o tempo ele pode ser sentido como ausência. E aí, se você quer que a sua relação continue viva mesmo, cheia de significado, a gente pode pensar em não economizar nas demonstrações de carinho. Porque o relacionamento ele precisa ser cultivado, tipo uma plantinha mesmo. Né? Não dá para regar uma vez só e esperar que ela floresça para sempre. E para propor uma finalidade prática aqui, né? Vamos pensar em estratégias bem concretas, talvez ajude a você que está nos ouvindo, sobre como reacender essa conexão que talvez esteja abalada aí na relação. A pergunta seria, né? O que o casal pode fazer para evitar que essa rotina desgaste a relação, né? Quais que seriam estratégias, né? Então, pensando muito espontaneamente, talvez criar novos rituais de conexão, um jantar,
um almoço juntos, sem telas, né, gente? Sem essas interferências externas. Fazer uma caminhada juntos. Vale a pena a gente tentar surpreender o parceiro, a parceira, com uma carta, com flores, com um presente. Talvez buscar interesses em comum. Não só pensar individualmente, mas pensar no que pode ser bom para os dois, quando buscarmos uma estratégia, para que essa vivência seja explorada juntos, né, conjuntamente. E ser grato. E mais que ser grato, é expressar essa gratidão pelo outro com mais frequência. E um outro ponto muito importante que a gente precisa ressaltar aqui é não esperar, né? Um não pode esperar que o outro tome a iniciativa. Muitos casais, né, muitas pessoas reclamam, né, que o parceiro não faz mais nada, mas ele também não faz. E a relação é construída pelos dois. E manter a conexão exige um esforço das duas partes. Então, se você sente que a rotina está pesando na sua relação, faça essa pergunta. O que eu posso fazer diferente hoje para me aproximar do meu parceiro? Pequenos gestos acumulados fazem toda a diferença ao longo prazo. E deixar bem claro aqui que se o casal sente que está num ciclo, está preso nesse ciclo ali difícil, procurar ajuda profissional, né? Pode fazer toda a diferença, tanto cada um fazer a sua terapia, quanto às vezes fazer a terapia de casal, que isso abre espaço ali, um espaço seguro para conversar com mais clareza, com menos defesas, né? E pode trazer novas formas de olhar para essa relação. Muito importante isso. Então, para fechar, vou deixar um ponto aqui que é essencial. Já foi dito, mas vale a pena frisar. A rotina não precisa ser um problema. Porque quando a rotina é bem trabalhada, ela vai sustentar a relação para que a relação fique sólida, fique segura. Em grande medida, a rotina pode nos dar segurança. O segredo está em encontrar a forma de manter essa conexão e o interesse mesmo numa relação cuja rotina está estabelecida. Então, o elemento central é esse. Os elementos centrais são a manutenção da conexão e o interesse pelo outro. É isso que mantém a relação viva. E relações duradouras, elas não dependem, né, de uma compatibilidade, mas depende de um investimento contínuo. Gestos, ainda que simples, conversas sinceras e momentos de qualidade são o que realmente fortalecem um casal ao longo do tempo. Bom, e se você sente que a rotina está pesando, vamos pensar em começar com pequenas mudanças, né? Não precisa fazer uma mudança tão drástica da noite para o dia, até porque a gente não dá conta de sustentar isso de uma hora para outra, tem que ser aos poucos, né? Então, às vezes, um gesto simples já começa a acender uma nova conexão, né? O mais importante é que a gente não pode desistir de nutrir esse vínculo. Eu vou fazer uma proposta aqui de uma analogia que eu gosto de fazer e queria até debater aqui com você, Cássio, sobre essa ideia. O que você acha disso? Olha só, imagina que um casamento fosse tipo uma instituição, uma empresa, com dois sócios. O homem e a mulher ali, eles são sócios, né? O casal em si, eles são sócios desse casamento. E como toda empresa, precisa ter um alinhamento de ideias. Se os dois não estiverem olhando para o mesmo rumo, para a mesma direção, em algum momento vai existir um rompimento. Então, precisa os dois estarem alinhados nas ideias. Segunda coisa que toda empresa tem é reunião de negócios. Eu converso, às vezes, com algumas pessoas que eu acompanho sobre essa proposta de uma vez ou outra, às vezes de 15 dias, uma vez por mês, dependendo da dinâmica, uma vez por semana, sentar e alinhar. E é assim, sentar reunião de negócios, é sentar, anotar, conversar sobre pontos importantes, trazer aquilo ali como uma forma de resolver um problema ou fazer uma ideia de crescimento juntos, trazer ali para ser discutido em dois. Se a gente estivesse numa reunião de negócios e a conversa dessa reunião estivesse começando a ficar acalorada, numa empresa a gente ia fazer assim, olha, vamos fazer uma pausa aqui, a gente continua esse assunto depois. Então, às vezes, seria bom no casamento também fazer a mesma coisa, né? Sentou para discutir sobre um assunto, sentiu que os dois começaram a ficar um pouco mais exaltados, aí falou assim, olha, o combinado nosso é uma reunião pacífica, na boa aqui, então a gente faz uma pausa agora, outro dia a gente continua essa conversa, e os dois alinhados, combinado que seria dessa forma, os dois começam a
entender, que às vezes a gente, não, vamos resolver isso agora, não, vamos entender aqui e parar por aí e começar no outro dia a conversar sobre esse assunto. Então, tem esse ponto da reunião de negócio que eu acho muito legal. A outra coisa que ajuda muito também é entender que quando a gente tem uma empresa, todo dia tem investimento. Você não entra numa empresa, arruma ali do jeito que tá e fica o resto da vida, não. Senão o lugar vai deteriorando, né? Então, todo dia você compra uma balinha para colocar na recepção, você coloca ali um quadro novo, faz uma pintura de vez em quando nas paredes, troca os móveis. De tempo em tempo a gente tem investimento. Lógico que essa empresa dá um retorno pra gente, mas a ideia é que o tempo todo você tá investindo para ter esse retorno. E o relacionamento deveria ser a mesma forma, né? Todo dia tem um investimento, esse esforço que a gente trouxe hoje ali de atenção, de carinho, de comunicação, é um investimento diário para que tenha, obviamente, um retorno de um relacionamento saudável. Então, essa visão de dois sócios construindo juntos um relacionamento uma empresa chamada relacionamento, é uma visão, analogia, obviamente, né, de um relacionamento bem estruturado para caminhar de forma saudável. O que você acha? Eu acho que você já trouxe palavras que são chaves aqui para a gente pensar numa relação saudável, né? O alinhamento de expectativas, conversas periódicas, a capacidade de entender que naquele momento, quando a conversa estiver mais conflitiva, é necessário dar uma pausa, lembrar que há um interesse comum das partes envolvidas no investimento dessa empresa, lembrar que é inerente a esta condução na gestão dessa empresa, que é o relacionamento, que conflitos fazem parte, isso não significa que não haja afeto positivo aí entre as partes envolvidas, apenas pontos de divergência, e lembrar sempre de colocar manifestações de afeto positivo, como eu disse agora há pouco, o obrigado, por favor, o elogio, a validação quando o outro tiver uma ideia positiva. Sendo assim, é possível gerir esta, entre aspas, empresa, que nós chamamos aqui de empresa do relacionamento, com vários parâmetros que nós aprendemos aqui na vida cotidiana profissional. E no caso específico do casal, este relacionamento vai ter que ser, obviamente, pautado em tolerância, em paciência, em diálogo e com a compreensão de que faz parte do cotidiano da empresa, eventualmente, divergências. E é importante a gente ressaltar aqui, né, que no casal, né, entre o casal, isso vai funcionar quando é feito um acordo prévio para seguir dessa forma. E aí vai valer a pena realmente. Se você gostou desse episódio e quer continuar explorando a psicologia dos relacionamentos, siga o Território da Mente na sua plataforma de podcasts favorita e acompanhe nossos próximos episódios. Até a próxima!